solicitar participar. Oi, Edu, meu marido, Gi. O pessoal tá entrando na live. Boa noite. É a minha brother? É a Gi, tua brother. Oi, Ele tá Oi, perguntando. brother. Ele tá perguntando aqui se é a Gi, brother dele. Oi, Gi, brother. Gente, essa live, eu tô achando que as lives, elas estão virando tipo um encontro, né? Mas ok. Enquanto a gente espera a galera chegar... Eu esqueci que já fica gravado. Fica gravado. Então, eu tinha esquecido. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha, avisa se tá bom o som, porque isso daí é... Olha lá, oi, brother. Gente, é sem respeito. Vai ficar tudo gravado, vai pro YouTube, mas ok, vamos lá. Enquanto a gente espera, tá bom o som? Vocês que estão me ouvindo? Está bom o som desta live? Vamos falar coisas sérias hoje. Oi, Grazi, tudo bem? Esté, todo mundo tá entrando, a Juju, todo mundo entrando na live. Essa live ela é muito especial. Essa live a gente vai falar, até fiz o maior script para falar dessa live para não esquecer nada. Então vocês vão me ver falando com a tela, olhando para o script, porque eu não sou um computadorzinho e eu não consigo lembrar de tudo. Tá bom, pessoal? Então, a live de hoje, eu não vou ficar demorando muito para começar, sabe por quê? Porque o assunto ele é um pouquinho extenso. Então, é o seguinte, como todas as vezes, eu peço para vocês anotarem as suas dúvidas, mandarem as dúvidas aqui ao longo dessa live, tá? Como vocês perceberam, hoje o meu super assistente, meu marido maravilhoso está aqui para me ajudar. Se alguma pergunta passar, ele me ajuda e fala que passou aí a pergunta e eu respondo, tá bom? Se alguém ficar com alguma dúvida e não quiser se expor, não quiser perguntar aqui durante a live, pode me mandar um direct ou pode me mandar também uma mensagem de WhatsApp. O meu número de WhatsApp tá no meu perfil do Instagram, ali na página, no feed lá. É feed o nome disso, né? Feed, enfim. Bio, sei lá, esse negócio na frente do Instagram. Tá lá o número do WhatsApp. Então hoje, gente... Além da minha rinite, né, que estou aqui falando para vocês, nós vamos falar sobre amor e dependência emocional. Ó, que tema bom. Amor e dependência, elas são coisas com... Olha a Rô, não posso começar essa live sem dar oi pra Rô. Oi, Rô. Oi, todo mundo. Amor e dependência são duas coisas completamente distintas, mas que muitas vezes elas são confundidas. Então, assim, a dependência é quando tem algo engatilhado em outra coisa. Por exemplo, caso uma pessoa se desengate da outra nessa relação, parece que algo vai se romper, tá? Então, a dependência é quando eu entendo que o outro, ele é quase como se fosse uma extensão minha, quase como se fosse uma parte minha. Sem ele, eu não consigo viver. Então, só que tem uma coisa muito interessante. Toda pessoa dependente, ela tem um codependente, ela se relaciona com um codependente, tá? O dependente, ele precisa do outro para exercer essa relação. Ela precisa, a pessoa dependente, ela precisa que o outro esteja lá para ela, ou para tolher os seus movimentos, ou para tolher as suas atitudes, mas ela precisa. É uma relação que não é saudável. Mas, enfim, um precisa do outro. Por quê? O codependente, ele precisa da pessoa, que a pessoa esteja ali para se sentir amado, para se sentir importante na vida daquela pessoa. Então, vê só, numa relação de dependência, se essa pessoa sair da minha vida, quem sou eu? Né? Vamos pensar numa relação patológica dependente. Se essa pessoa que eu dependo sair da minha vida, quem sou eu a partir daí? É como se eu me despersonalizasse, entendeu? Então, nessa relação, eu acho que a pessoa que eu tô me relacionando, ela é tão importante, ela é tão necessária na minha vida, que eu quero muito me relacionar
e eu desempenho, eu coloco todo o meu afeto nessa relação, como se toda a minha vida dependesse disso. Essa relação, essa pessoa, ela se torna o ar que eu respiro, tá? A razão da minha vida, o colorido dos meus dias é essa pessoa, tá? Quando na verdade, amar não tem nada a ver com dependência. O amor mesmo, ele não tem nada a ver com dependência. Ele tem a ver, sim, com uma escolha. Eu escolho estar com aquela pessoa. Eu escolho namorar com aquela pessoa. Até na última live o pessoal deu muita risada. Eu falei assim, gente, ninguém assina um contrato com capeta. A gente escolhe estar ao lado daquela pessoa, não é uma condição. Só que quando eu tenho uma dependência, uma relação patológica, isso vira sim uma condição, tá? Então, é assim, quando tem amor sem ter a dependência, dentro dessa escolha, se o outro quiser topar, ficar comigo, ótimo. Mas se não quiser, eu vou seguir minha vida, né? Então, se a gente estiver juntos, é legal, a gente trilha uma vida juntos, a gente trilha um caminho juntos, para que eu faça uma história legal para a minha vida, para outra pessoa e ela pela minha também, tá? Mas a nossa individualidade dentro de uma relação saudável, ela é sempre preservada e ainda assim as pessoas entendem que elas funcionam juntas muito bem, sem uma ficar ali pentelhando a outra, ficar enclausurando a outra, tá? Já na dependência, é necessário haver algum tipo de necessidade. Deixa eu explicar melhor isso. Eu preciso entender que se eu não tiver aquela pessoa, eu preciso entender que se aquela pessoa não pertencer à minha vida, eu vou me sentir prejudicada. E sem essa pessoa, minha vida, nada na minha vida vai ter sentido. Eu só vou ter sentido na minha vida com a presença dessa pessoa. Eu não vou aguentar viver se essa pessoa não estiver na minha vida. Eu não vou conseguir. Então, eu mantenho essa relação mesmo quando o relacionamento não é bom. Eu permaneço nessa relação mesmo quando este relacionamento se torna nocivo para mim. Se estiver chegando alguma pergunta e eu não estiver vendo, você me avisa, tá? Então, eu me mantenho nessa relação mesmo quando eu percebo que eu estou me perdendo. E eu posso perder a minha individualidade, eu posso perder a minha identidade, eu posso me despersonalizar, eu posso me distanciar da minha essência e eu nem sei mais quem eu sou. Se sou eu, se é o outro, fica tudo uma misturada só, entende? Essa é a relação de dependência. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante que é assim, numa relação de dependência, o outro, ele precisa que o estímulo venha do externo. Vamos supor, eu tô morrendo de frio. E aí eu viro pro meu parceiro e falo assim, você tá com frio? Eu tô com fome. E eu pergunto pro meu parceiro, você tá com fome? Aí se o outro me dá o estímulo, se o outro falar, eu tô com frio, vou puxar o cobertor, eu falo, é verdade, vamos puxar o cobertor? Quando na verdade o ideal e o certo e o mais adequado é eu virar pro meu parceiro e falar assim, olha, ou pra parceira, e falar assim, eu tô com frio, pega o edredom pra mim, por favor, ou então, eu tô com frio, eu vou ali pegar o edredom. Entendeu? Então eu nomeio as minhas necessidades. Eu não fico entendendo que, será que eu tô com fome? Deixa eu perguntar pro outro se tá na hora de comer. Parece loucura o que eu tô dizendo para vocês, mas isso acontece e muito, porque a individualidade é um dos principais sintomas que a gente perde quando a gente está numa relação de dependência. Quando a relação faz bem, cada um conserva a sua individualidade, embora saiba da importância do outro na vida, mas cada um conserva a sua individualidade. E o quanto essa pessoa faz bem na vida dela, não em clausura. Numa relação de dependência, por exemplo, eu não consigo terminar esse relacionamento, porque eu acredito que eu nunca vou encontrar alguém igual àquela pessoa, que eu nunca vou encontrar alguém que me aceite, que eu vou ter muito trabalho
para refazer um relacionamento do começo. Ai, que trabalho que dá aquela história de eu vou ter que paquerar alguém, eu vou ter que conhecer alguém, eu vou ter que contar toda a minha história de novo. E vai que eu não encontro alguém que me respeite. E vai que eu não encontro alguém melhor do que essa pessoa que está comigo. E vai que eu não encontro alguém que seja tão parceiro ou tão parceira como essa pessoa. Talvez eu não encontre alguém que eu me sinta tão à vontade. E aí dá preguiça de começar um outro relacionamento. Não é verdade? A dependência, ela confunde. E tem muita gente que já deixou de terminar relacionamento, que já está falido há muito tempo, justamente por estar acostumadas a essas pessoas e estar acostumadas a ser dependente dessas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa pode depender de várias formas, depender financeiramente, depender emocionalmente, às vezes trabalham juntos, então é uma dependência dentro do ambiente de trabalho, às vezes é uma dependência porque tem muitos bens envolvidos, depende do outro porque tem filhos e não quer se separar porque tem os filhos, ou acha que se separar nunca mais vai ter uma casa ou um lar harmonioso. Oi, lar harmonioso, se já não tá bom, entendeu? Se já não tá bom agora, tá com dependência, tá com medo de não ter um lar harmonioso, não tem nem agora. Então, a dependência relacional, ela confunde muito, mas o amor em si, ele é inconfundível. Por quê? Porque o amor, ele vem do coração. E a dependência, ela vem daqui, do nosso cabeção, entendeu? Que sempre, se a gente não vigia, isso eu já falei em outras lives, a gente acaba funcionando no cérebro reptiliano, que é só medo, só ansiedade, só as reações básicas que a gente tem e a gente não respeita isso, tá? O cérebro da gente, ele está condicionado à ideia de que ele precisa do estímulo externo, ele precisa do estímulo alheio para estar bem, porque ele precisa da complementaridade do outro ou do meio, para que todos os mecanismos da rotina dele funcionem, entendeu? Então tem gente que está tão acostumada com aquele mesmo parceiro e com um relacionamento que não tá bom, que não tá legal, mas ainda assim continua na relação. Não tá legal, tá ruim pra caramba, mas tá ali, continua na relação. Aí às vezes sabe o que acontece? Começa a olhar para os lados. Às vezes se envolve com outras pessoas, às vezes até se apaixona verdadeiramente por outras pessoas, por uma terceira pessoa. Muitas vezes até enxerga uma outra possibilidade de vida fora daquele relacionamento. Mas quando enxerga isso, vê tão longe, vê tão distante daquela relação que está vivendo, porque dentro de si, ali no coração, acredita que deve continuar nesse lugar conhecido. Que muitas vezes eu digo, as pessoas, elas permanecem em relacionamentos e em trabalhos porque elas estão vivendo a zona de conforto. E zona de conforto, gente, não significa que é um lugar legal. Zona de conforto não significa que é bom. Só significa que é o lugar que a gente conhece. E às vezes a pessoa está em um relacionamento que está ruim pra caramba, que está sofrendo dor, que não tem amor, que não tem cumplicidade, mas que é o lugar que conhece, é o lugar que é familiar. E esse lugar tão familiar pode ser tão dolorido e tão difícil, não é verdade? Mas a gente se acostuma. A gente se acostuma ao que não deveria se acostumar. A gente se acostuma e acaba aceitando o inaceitável. Pensa comigo. Quantas vezes você aí que está vendo essa live se acostumou com o que não deveria? Se acostumou com o inaceitável? Se acostumou com mais ou menos? Tolerou o intolerável? Porque se fosse com outra pessoa, se fosse com um amigo, com uma amiga, você daria o conselho: cai fora. Você daria o conselho: fala de tal forma.
tenta diferente. Mas quando é com a gente é difícil, né? Então, a gente tolera o intolerável. A gente suporta o insuportável. Porque aquela é a nossa zona de conforto. Então, você se acostuma com o jeito grosseiro dele falar com você. Mulheres. Vocês, homens, se acostumam com o jeito distante dela. Com o jeito frio dela. Com a falta de olhar. A agressividade ou a falta de carinho já também acabam fazendo parte dessa zona de conforto e nem assustam mais, porque fazem parte do dia a dia, entende? A maneira sem tato com que vocês se referem um ao outro já virou zona de conforto também. A falta de sexo, a falta de carícias, a falta de proximidade, o virar de lado, tá nem aí. É só uma pessoa que tá ali dentro, que convive com você, mas que você se esqueceu que foi uma escolha sua. Escolha. E tudo isso faz com que o relacionamento se torne um território árido, assim como um deserto, onde nada nasce. Tudo continua. E de alguma maneira, você entende que é isso que você merece, porque você já se acostumou. Não é verdade? Após tantos anos de relação, após tantos dias, após tantos meses, que você se convence que a vida é desse jeito e que é isso que você merece. Alguém te contou outro dia que relacionamento é assim mesmo, que todo homem é assim, que toda mulher tem pouca libido, que de repente se torna fria, que relacionamento é difícil, que perfeição não existe. Você se acostumou com isso. Você se conforma e se acostuma que pelo menos você tem alguém, né? Porque tem tanta gente aí no mundo que tá reclamando que não tem ninguém, que queria ter um namorado, uma namorada, que queria ter um casamento e não tem. Você tem alguém, né? Pelo menos para dizer para a sociedade ou para colocar num status de Facebook ou para dizer meu marido, minha esposa. Mas você se esquece que isso é só um título que nada mais quer dizer. Você não tá feliz, né? Mas você tem alguém. Pensa nisso. E começa a se acostumar e se convencer que a vida é assim, e pra que você vai trocar 6 por meia dúzia? Né, gente? Dá trabalho. Mas eu vou te dizer que ficar aí na zona de conforto... Voltou, né, gente? Então vamos lá. Então, vamos voltar de onde a gente parou. Então você se convence que a vida é assim mesmo, que você não vai trocar 6 por meia dúzia. Não é verdade? Só que ficar aí na zona de conforto alimenta a sua dependência. Voltou, né? É. Viu? A gente sempre dá um jeito. Alimenta, sabe o que? Ficar na zona de conforto? Alimenta um relacionamento medíocre, limítrofe, que acaba com a sua autoestima, que destrói o seu amor próprio, que destrói as suas escolhas, que destrói e te afasta da sua essência e dos seus valores, que te afasta da sua verdade, que te faz você se perder de você mesmo. E aí eu quero que você pense o quanto você está distante do que você realmente quer. O quanto você fica alimentando essa relação que deixou você fragmentado, que fragmentou o seu próprio eu, que te deixou longe de você mesma, de você mesmo. Então pensa bem comigo. O que você realmente gosta? Realmente? Você parou para pensar? Porque quando a gente está numa relação de dependência, a gente se esquece até do que a gente gosta. E não é qualquer coisa que tem que servir para sua vida, não. Você é muito importante.
que você acha que você merece? O que você quer? Você pode querer, sabia disso? Você pode voltar a querer. Você pode voltar a ser você. Você não precisa aceitar isso que você tem só porque você está na zona de conforto. Você pode se ampliar. Você pode ser muito mais. Você pode, sabe o quê? Você pode ser amado de verdade. Você pode ser amada de verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa, dá trabalho. Sair de uma relação de dependência, mudar uma relação de dependência, dá trabalho. Só que quer saber uma coisa? Trabalho mesmo, é o que você tem tido todos os dias para lidar com toda essa dor. Trabalho mesmo é o que você tem todos os dias quando você chega em casa ou quando você está ao lado dessa pessoa e você é obrigado a se deparar com a falta de carinho, com o sofrimento, com sensações difíceis e doloridas. Isso dá trabalho. Dá muito mais trabalho ficar na sua zona de desconforto do que mudar, do que investir nesse mesmo relacionamento para ele mudar ou em outro. Nenhum trabalho vai ser maior do que perpetuar algo que não te faz bem, continuar nesse lugar. Então tenha coragem de lutar por você mesmo, por você mesma. Nada vai ser mais difícil do que passar o que você está passando, do que você tem passado nessa situação, muitas vezes humilhante. A Rô tá falando, a minha durou 6 anos, quando virei a chavinha percebi que foi mais fácil do que ruim, Exato! Às vezes a gente permanece numa situação do que eu imaginava. Às vezes a gente permanece numa situação porque dentro da nossa cabeça, igual eu falei, que a dependência ela funciona na nossa cabeça a gente cria sempre um filme de terror. Cabecinha de ser humano não cria uma paisagem bonita com arco-íris e borboletinha voando. A gente cria coisa ruim. A gente cria sempre o pior cenário. Entende? A Natália tá falando, dói mais estar com alguém e ao mesmo tempo estar sozinha. A solidão, nesse caso, dói mais do que estar sozinha de verdade. Exatamente. Então tenha coragem de olhar para essa relação e ter a certeza de que ela é inexistente. Ela só acontece ou só aconteceu na sua cabeça. Quando você consegue se libertar de uma relação tóxica, quando você consegue se libertar da dependência e agir com o seu coração, você retoma os seus valores. Nada vai ser mais difícil, eu repito, do que permanecer nessa zona de conforto. Nada. Então você não precisa continuar aí. Você não precisa ficar se convencendo a ficar nessa situação. Não precisa ter medo do novo. Não precisa ter receio de não dar certo. Você precisa se organizar para sair de onde não te faz bem. Olha lá, sem contar a bagagem boa que ganhamos com isso. Ganhamos sim, a gente ganha respeito próprio. A gente ganha respeito alheio. A gente olha para o mundo e vê que o mundo pode ser muito melhor, que você pode encontrar pessoas melhores, nem que essa pessoa seja você mesma. Isso que vale a pena. Porque cada renúncia que você fizer o que te faz mal, não é para a pessoa ou para a situação que está te fazendo mal. Cada renúncia que você faz é para você. É para dizer um sim para você. Então, responde para você mesma. Se não quiser colocar na live, se não quiser me mandar um direct, responde agora para você que está me ouvindo e que está tomando isso agora como verdade, me ouvindo dizer que eu agradeço por estar aqui. O que você vem fazendo por você? Porque até então, quem está numa relação de dependência só está fazendo pelo outro. Não é verdade? O que você tem feito por você? A Rô tá falando que depois que sai de uma relação dessa, a gente não aceita qualquer coisa e não aceita mesmo. O quanto você tem se priorizado? Responde pra mim ou pra você.
o quanto você tem se respeitado, o quanto você tem se colocado em primeiro lugar na sua vida sem sentir culpa. Sabe por quê? Porque se você não se colocar em primeiro lugar na sua vida, ninguém vai colocar. As pessoas aprendem a lidar com você do jeito que você lida, do jeito que você ensina. É você que ensina para o outro que você não está em primeiro lugar. É você que ensina que o teu lugar não é de importância nem na tua vida. É isso mesmo, Mary. A Mary está conhecendo o amor próprio. E então, tudo à volta melhora. Quanto tempo faz que você não escolhe o que você quer de verdade? Uma comida, um filme para ver, um passeio? Quantas vezes você pergunta para a pessoa que está do teu lado, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos comer hoje? Fala o que você quer. Conta para você mesma, para você mesmo o que você quer. Se coloca em primeiro lugar. Você precisa se considerar, você precisa ter voz. Rô, a doutora Luciana virou minha chavinha há 10 anos atrás. Rô, você é linda. Te amo. Você precisa se considerar, você precisa ter voz. O amor de verdade, ele não é depender. O amor é bom, o amor é escolha. É sobre o que realmente vale a pena. Ninguém clausura ninguém, sabe? Você tem que acordar todos os dias, olhar para a pessoa que está ali do teu lado e ter a certeza que aquela pessoa, aquela que está do teu lado, é aquela que você escolheu. É aquela que vale a pena. Mesmo tendo as chatices que todo mundo tem, mesmo tendo uma briguinha ou outra, é aquela que você escolheu. É aquela que vale a pena. Entende? Agora, se você olha para a pessoa que está do teu lado, seja na cama ou seja na vida, e a tua resposta for não, se você tiver dúvida, repensa. Não fica se acomodando, não. Reinaldo, descobri isso com 35 anos de união, não é fácil. É, Reinaldo. É muito importante, igual diz a Josi, que primeiro a gente tem que se amar, para depois olhar para o outro. Porque olhar para esse outro tem que ser uma escolha sempre boa. A Rô tá falando, hoje eu posso dizer que tem uma relação saudável, respeito mútuo, 10 anos. É isso, Reinaldo. Quando a gente descobre, a gente também entende que, embora dá trabalho, muito trabalho, sair da zona de conforto, é recompensador. Mas dá mais trabalho sofrer todos os dias essa dor. Dá mais trabalho você chegar em casa todos os dias e lidar com uma pessoa que está sendo fria. E lidar com a tua zona de conforto, aonde você sofre. Isso dói mais. Então, a acomodação diante de uma situação dessa, né? A acomodação, ela é prima irmã da dependência. Quando você está acomodado numa situação dessa, a acomodação é prima irmã da dependência. E a dependência emocional, ela contamina a nossa forma toda de viver. Ela envenena o nosso ser. Ela envenena o nosso querer. A gente se despessoaliza. E a gente vai se convencendo que tem que precisa estar ali por causa da sociedade ou por causa do que o outro vai pensar. É isso mesmo. Dá trabalho identificar também. Muitas vezes a gente não consegue sem a ajuda de um profissional. E eu vou dizer, gente, precisa ter muita coragem para você olhar para esse relacionamento e falar, caramba, tá doendo, não faz sentido. E ficar pensando, nossa, mas depois o que as pessoas vão achar? Sabe o que você precisa? Você precisa de você e não do que as pessoas vão achar. Você precisa de você do seu lado. Porque cada pessoa está vivendo a sua vida. A vida de cada um. Entende? E você sabe o que você está vivendo? Não, não travou não. Travou, gente? Não travou não.
E você tá vivendo um será que? É isso que tá acontecendo. A vida tá passando. Resgate-se. Resgata esse seu brilho. Resgata a pessoa que você é, que você sempre foi. Quanto tempo? Quanto tempo que você tá sem brilho no olhar? Pensa nisso. Quanto tempo você não demonstra mais aquela alegria que um dia você demonstrou? Nem que seja para você mesmo. Quanto tempo que você tá tão diferente? Cadê a tua essência? Né? Vamos regenerar isso. Recupere-se e não deixa nunca ninguém te dizer o contrário. Não deixa nunca ninguém atravancar o teu caminho. Não deixa ninguém nunca atrapalhar e apagar a sua essência. Porque algumas pessoas que se relacionam com a gente parecem que se incomodam com o nosso jeito. E se você se relaciona com uma pessoa que se incomoda demais com o seu jeito, só fica te apontando, repense isso também. Se vale a pena conversar com essa pessoa ou se vale a pena estar ao lado dessa pessoa. Talvez essa pessoa que se incomode tanto com o seu jeito não seja para você. Entende? Alguém que fica o tempo inteiro tolhendo o que você faz, apontando o dedo para você, para tudo que você faz, talvez essa pessoa não seja para você. A Rô tá perguntando, você acha que isso é mais comum nas mulheres ou nos homens? É nos dois, Rô. É nos dois. Porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, quando a gente entra numa relação de dependência, tanto o homem pode sofrer isso de uma mulher, né? Que tá fria, que de repente se acostumou a fazer críticas, ou se acostumou a nem ligar, ou se acostumou a não estar presente. Quanto a mulher também, a sofrer algum tipo de grosseria, né? A se acostumar com uma verdade que parece que não é muito verdade, né? Quantas vezes, tanto homens quanto mulheres, passam por situações de parceiros que os afastam da família ou dos amigos, tira das atividades normais, academia. Exatamente, olha lá, a Nath falando, te ofendendo porque você não está preparada para dar um passo que pode mudar a sua vida. Então, vamos pensar, quem que não está preparado? Às vezes, para não te dizer todas elas, é quem te falou isso. E quando a gente percebe, já está no meio dessa relação faz tanto tempo, ouvindo tantas coisas que você até se acostumou. Acabei de falar. Acostumar-se é a prima irmã da dependência. Aí você fica dependente daquela pessoa, ela vira coitadinha, sabe? Você se sente na obrigação de cuidar daquela pessoa, que aquela pessoa nem te faz bem. Você tá há 10, 15, 20 anos num relacionamento que não te faz bem. E continua lá. Sem ajuda de profissional, às vezes é difícil de sair. Mas sai. Ou melhora. Se você insiste nisso, em continuar assim, sofrendo tudo isso, você está numa relação de dependência. Mas para de achar que uma relação afetiva é um karma que você tem que carregar. Para de achar que você tem que carregar uma cruz. Até porque Deus nunca manda fardo para ninguém. Entende? Fardo é o que você coloca na tua vida. Não fica terceirizando, não. A dificuldade de sair dessa relação não é por causa do que o teu parente vai pensar. É porque você não está conseguindo. Ou porque você não procurou ajuda. Ou porque você não tem coragem. Ou porque você ainda não olhou para essa relação com a tua verdade, do teu ser, e resolveu dizer, poxa, não tá dando para mim mais. Então tenha mais amor próprio. Você tenha mais amor próprio e se resgate. Você não precisa passar por isso. Tá ouvindo o que eu tô te dizendo?
Você não precisa passar por isso. Você é muito maior que essa situação. É você que não acredita. É você que deixou de acreditar em você mesmo. Entende? O nosso cérebro diz que você depende dessa relação. Mas eu te digo, você não depende dessa relação, você depende de você mesmo, você não depende dessa pessoa, você depende da sua força para sair de uma relação que não está te fazendo bem. É a sua força que te faz sair de qualquer situação que não esteja bom. E você se fortalece quando você se relembra de quem você é. Olha lá a Nath falando, e resista se você tomar a decisão de seguir a sua vida e a pessoa quiser voltar. Ela vai querer voltar, tá, gente? Fica aqui a dica, vai querer. Se não mudou em tanto tempo, não vai mudar agora. É só pelo prazer de ter alguém para humilhar. A Rô falando, uma vez resgatada é um caminho sem volta. Exatamente. Gente, quando a gente reconquista quem a gente é, quando a gente reconquista a nossa essência, a gente não volta. Talvez, só tô falando talvez para aliviar, tá? Mas a pessoa normalmente quer voltar, tá? Porque ela precisa de alguém que dependa dela, como eu falei no comecinho dessa live. Ela precisa que você dependa dela, para ela se sentir amada. Ou para ela exercer qualquer tipo de tirania que ela tenha dentro dela. Só que se você se resgatar, se você entender que não é dessa pessoa que você precisa, mas sim da tua força, você consegue. Você consegue seguir em frente. Você consegue ser feliz. E você merece ser feliz. Presta atenção onde estão as pessoas especiais da sua vida. Presta atenção quantos amigos, amigas você deixou para trás. Quantos familiares você deixou de ver. Exatamente, Rô. Ela não quer a pessoa, mas sim a relação doentia. Exato. Só que tá tudo confuso na cabecinha. Só que quando você se resgata, deixa a pessoa querer a relação doentia. Com você não mais. Você simplesmente, beijo, não me liga. Não precisa disso. Você precisa se reencontrar. Você precisa se achar. Procure-se. Reencontre-se. É um caminho sem volta quando você se reencontra. Ninguém nunca mais vai pisar na tua cabeça. E você vai gostar muito disso. Você vai gostar muito mais de você. Ninguém vai te passar para trás de novo. Entende? Amor próprio cura. E vale muito a pena. E agora, eu quero dar para vocês aqui algumas dicas. Primeiro, no meu canal do YouTube, que tá bem no comecinho, bem pequenininho, eu fiz um vídeo lá específico com dicas sobre como elevar ou como aumentar o amor próprio, porque é fundamental para sair de uma relação de dependência, aumentar o meu amor próprio. Olha lá. Meu assistente me falando, gente, 39 minutos de live, olha aí, vocês estão vendo, olha lá. Tá vendo? Tá aí, meu guardinha da live. Então vamos lá. No canal do YouTube tem um vídeo que dá dicas específicas para aumentar o amor próprio, que é maravilhoso pra gente conseguir se libertar de uma relação doentia dessa, tá? Fora isso, e para essa live de agora, porque senão ele vai ficar falando que eu tô demorando, enfim, falando mais que a minha boca. Vamos lá. Eu quero dar algumas dicas preciosas. Depois eu faço como é que é o nome disso? Um vídeo também só sobre isso. Olha lá, tá vendo? Marido me controlando, que eu tô falando demais, enfim. Mas vamos lá. Então vamos lá. 6 dicas para se tornar menos dependente. Se quiser anotar, anota. Senão depois eu gravo um vídeo só sobre isso, tá bom, galera? Vamos lá. Primeira dica, anotem. Senão vai ficar no canal do YouTube que eu nem sei. Gente, eu não sei o nome, tá? Deve estar no meu nome. Luciana Manesco Rapanelli. Depois eu ponho pra vocês verem. Primeiro, consciência. Primeira dica pra gente se tornar menos dependente.
ter consciência da dependência emocional. Então, diante dessa live que eu falei, até agora um montão, se você tem consciência que você está vivendo um relacionamento, que você está numa dependência emocional, é o primeiro passo muito importante para você superar esses sentimentos. É isso mesmo, olá, a rua é minha gente. Então, ter consciência que você está num relacionamento de dependência é o primeiro passo para você sair dele. Número 1, tenha consciência. Segundo, perceba que você tem o controle sobre si mesmo, sobre si mesma. Para de empoderar o outro. Quem controla a sua vida, quem controla o seu emocional, quem controla essa parte aqui é você. E não quem está com você. E não o seu medo, tá? Essa é a segunda dica. Perceba que você tem o controle sobre si mesma. Terceira dica. Reconheça suas necessidades emocionais, ou seja, do que você precisa. Aquele monte de perguntinha que eu fiz agora há pouco. O que você quer, o que te faz feliz, o que você gosta. Isso é muito importante para você também começar devagarinho a sair dessa dependência. 3. Reconheça as suas necessidades emocionais. Tá bom? 4. Não programe o seu dia dependendo da outra pessoa. Por quê? Gente, porque se você quer sair da dependência, programa o seu dia você, o que você quer fazer, e aí você vai lá e comunica para outra pessoa. Se ela quiser estar com você, muito bem. Se ela não quiser, não precisa ficar nessa relação de medo. Ai, meu Deus, ela não vai estar comigo e agora o que eu vou fazer? É uma relação de parceria, de escolha. E não de um manda e o outro faz, tá? Então, planeja o seu dia baseado no que você quer, nas suas escolhas, no que é importante para você. E aí você divide isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Tá bom? Ó, Meire. Vixe, tô pecando aí. É assim, gente, não é que você vai, de repente, um dia falar assim, ai, pronto, agora eu vou decidir o meu dia e dane-se se o outro gostou ou não. Não, vamos levar, peraí. Vamos ter parcimônia nisso. Você diz, olha, eu tô planejando o dia, eu pensei de fazer isso, 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 isso. E entra num consenso. Entende? Porque o que não pode acontecer é você falar assim, olha, eu posso fazer tal coisa? Olha, se o outro falar que não, então não. Se o outro não estiver junto, então você não faz. Ah, eu quero ir ali na frente comprar um negócio, ou eu quero ir ali no banco, se o outro não estiver junto comigo, eu não consigo ir. Calma. Aí tá errado. Vai devagarzinho, mas vai fazendo suas coisas. Tá bom? A Nath, gera ansiedade, depois frustração se a pessoa não quiser fazer o mesmo que você. Exatamente. Não é porque você tá dependendo da outra pessoa que ela vai fazer igual. Entende? Então, planeja o seu dia baseado no que você quer, sem depender do outro. Beleza? Acaba a admiração, exatamente. A pessoa tem que ter quem admirar. Se ela não quer uma sombra do lado dela, a sombra dela já tem a dela própria, não precisa você ficar atrás pentelhando essa pessoa. Tá? Quinta dica, não espere nada, que é o que a Natália falou. Não é porque você tá dando que o outro tem que dar igual. Cada pessoa é diferente. Você tem uma expectativa. A pessoa pode ou não atender, e não é por isso que o relacionamento está afadado ao fracasso. Converse, mantenha o diálogo. Olá, Josi. Aprendi a caminhar com minhas próprias pernas. É isso, a gente aprende a caminhar com as nossas próprias pernas. Existe uma coisa que é assim, olha, eu sei caminhar sozinha, eu sei fazer as minhas escolhas sozinha, eu quero ir a tal lugar, né? Mas eu escolho estar com você. Se você puder ir comigo, isso é muito importante pra mim, se você puder ir comigo vai ser ótimo. Se você não puder, tá tudo bem. Não tem problema, a gente não vai brigar, a gente não vai se bater, a gente não vai gritar um com o outro, a gente não vai perder o respeito, eu não vou te amar menos ou você vai me amar menos por causa disso. Gente, pelo amor de Deus. Então, não fica esperando, quinta dica, não fica esperando nada do outro. Cada um vai fazer de acordo com o que consegue, com o que pode e vamos dialogar. O que aquilo causou em você? E sexta dica,
aprenda a amar a si mesmo, a si mesma. Amor próprio, que daí vai o videozinho lá que tá no YouTube, tá? Aprenda e desenvolva o amor próprio. Porque se a gente só tem essa sensação de que eu só tenho amor se o outro fulano ou a outra fulana me amar, então, gente, pelo amor de Deus, primeiro você se ama. Porque ninguém vai te amar se você não se der o devido valor. Ninguém vai te amar se você mesma não se ama. Se você não der importância para você mesmo, o outro também não vai dar. E outra coisa, se você se coloca de capacho, se você se coloca de tapete, o outro pisa. Porque tapete está no chão para ser pisado. Tá? Amar a nossa própria companhia é muito importante, a Rô falou. E a Betânia, agradecendo. Eu que agradeço. Gente, entenderam? Tá com dúvida? Me escreve no direct. Tem o vídeo lá, então, igual eu falei pra vocês, tem o vídeo do amor próprio que tá no YouTube. Essa live vai ficar gravada no IGTV e eu também vou mandar pro YouTube. E também vou fazer vídeos pequenos lá sobre as dicas, pra não ter que ficar vendo a live inteira, se não quiser, só quiser ir pra parte da dica, eu vou fazer uns vídeos pequenininhos só com as dicas. Tá bom? É isso aí, Rô. Ninguém ama gente problemática. E não vamos nos colocar mais de tapete. Vamos buscar a nossa força. Se precisar de ajuda, busquem ajuda. Mas lembrem-se, amor próprio, tá bom? Isso é fundamental. Não fala isso, vou escrever um livro lá. Pode escrever um livro, não tem problema. Tá precisando de dica de livro, me escreve, eu posso. Depois eu vou postar mais livros ali no Stories do Instagram, tá bom? Essa live vai ficar gravada, tanto no Instagram agora por 24 horas no Stories, quanto no IGTV e no canal do YouTube. Me escreve e eu mando algumas dicas de livros bons para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por mais essa live, obrigada por estarem comigo, todos vocês, Rô, Nath, Lu, todo mundo, Meire, todo mundo que esteve nessa live, meu marido, eu agradeço a vocês demais. Se tiverem sugestões, Tamires, se tiverem sugestões, quiserem que eu fale de algum tema específico, pode me escrever, tá bom? E quarta que vem tem mais. Um beijo muito, muito, muito grande para todo mundo. Gratidão por estarem aqui, Grazi. Um beijo, Meire, todo mundo. Sintam-se abraçadas e beijadas todo mundo. Tchau, gente. Até a próxima quarta ou até vocês me chamarem no Instagram, no direct, no WhatsApp, enfim. Tá bom? Beijo. Projeto CT da live. Tchau, gente.